Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Aqui é o professor César e vamos dar início ao nosso encontro do Meditação. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como passaram aí o Dia das Crianças? Para algumas pessoas também é comemorado o Dia de Nossa Senhora de Aparecida, né? Para quem é católico ou quem tem alguma outra religião que considera, né, esse dia como um dia sagrado. Então, temos muitos motivos para comemorar, né? Uma das coisas que eu estava me perguntando aqui, questionando, é sobre essa questão do sagrado feminino. Como que é isso para você? Dentro da sua crença, sem julgamento nenhum, como que funciona essa questão do feminino? Como que o feminino é visto? Eu queria trazer uma reflexão, sabe? Que é o seguinte: todos nós temos um lado masculino da nossa psique, né? Do nosso inconsciente, da nossa alma, vamos dizer assim. Estou falando alma porque psique, que é usado, né, como psicologia, tudo que se refere à psique, essa palavra em grego significa alma, né? E quando os psicólogos, os psiquiatras, todos eles têm essa palavra psique iniciando, né? Eles foram usar os termos, buscar um termo que simbolizasse esse lugar que não é no corpo físico, que não está no corpo, que não está no cérebro, embora a gente faça assim como eu fiz, né, para mostrar a psique, mas que esse lugar que é a nossa consciência, ela está em todas as partes do nosso corpo, né? O nosso cérebro, ele opera funções elétricas que dá comando para o nosso corpo fazer as coisas, né? Mas esse lugar onde fica a nossa consciência, onde ficam as nossas emoções, que a gente chama de psique humana, né? Dentro da área médica, o significado original dele é alma, ou seja, o que a gente entende por isso, né? A gente entende o que a gente aprendeu dentro das religiões. Então vamos tentar dar um passo, sair desse campo das religiões, para falar um pouquinho sobre essas representações que nós temos como seres humanos, os aspectos do masculino e os aspectos do feminino. Todos nós. A gente consegue identificar os aspectos do masculino como sendo a racionalidade, a razão, a intelectualidade, a capacidade de pensar. Isso não sou eu que estou falando, isso é um termo utilizado na própria psicologia, tá? E a gente tem o aspecto do feminino como a capacidade de sentir, a capacidade de lidar com as próprias emoções, do mundo emocional. Então a gente tem o aspecto do que a gente chama na psicologia de ânimos, que é o masculino, que é da razão, e o aspecto de anima, que é o feminino, que é o da emoção. E todos nós somos razão e emoção, não é verdade? Muitas vezes a gente fala para a pessoa, olha, você tem que agir com o coração, não com a cabeça, não com a razão. A gente sempre fala isso, né? Por quê? Porque quando a gente coloca as nossas emoções para trabalhar, a gente tem um olhar diferente das coisas do que se a gente só ficar na razão, no julgamento, certo? Mas e na sociedade que a gente vive hoje? Como é que anda o equilíbrio entre esses aspectos, né? Que seriam a representação do masculino e a representação do feminino? Vocês, como a maioria são mulheres, queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês consideram que os aspectos do feminino na sociedade, eles são vistos de uma maneira amorosa? Vocês acham que, pelo que vocês veem, que as mulheres, elas são respeitadas iguais aos homens?
que elas têm as mesmas oportunidades de trabalho, ou na vida, ou a possibilidade de fazer escolhas como um homem tem? As coisas vêm mudando nos últimos anos, né? Até algumas décadas atrás, as mulheres não tinham direito a nada, né? As mulheres, elas nem eram consideradas cidadãs, né? Elas eram objetos dos homens. Isso não é mistério para ninguém, né? Todo mundo sabe que até pouco tempo atrás, mulheres não podiam votar, não podiam trabalhar, não podiam tomar decisão, né? Viviam para servir. E até hoje, muita gente acredita nisso, né? Então, esse dia 12, eu tive essa ideia de gravar esse vídeo fazendo essa reflexão. Porque às vezes algumas pessoas se sentem incomodadas com a ideia de que exista uma representação feminina do sagrado. Vocês já pararam para pensar sobre isso? E por que eu estou falando disso? Aqui a gente está falando de autoconhecimento, só que as nossas crenças, elas interferem em como a gente se sente, o quanto a gente se valoriza, o valor que a gente dá para a gente mesmo, não é verdade? Então eu acho que é bastante importante a gente pensar por que que o sagrado, por que que o feminino foi tirado do campo do sagrado, né? Se a gente pegar a nossa maior referência, que é a referência judaico-cristã, nossa sociedade ela é predominantemente cristã, não é verdade? E da onde veio esse conhecimento, né, acerca da espiritualidade? Veio vários passos para trás. Vamos pensar, nós estamos no Brasil, né? Para chegar no Brasil, veio lá da Europa, mas também não é da Europa, né? Não é de Portugal, não é daquela região. Esse conhecimento veio lá do Oriente Médio, como a gente sabe, né? Quem estuda aí, quem faz esses estudos bíblicos, sabe que as coisas aconteceram lá naquela região, lá da Galileia, né? Naquela região que se falava outras línguas, né? O aramaico e toda essa história religiosa começou lá. Como é que chegou até aqui? Chegou aqui por quê? Porque há 2000 anos, mais ou menos, existia um grande império, que era o Império Romano. E o Império Romano, ele era tão grande, que ele ia desde lá da península da Itália ali, pegava toda aquela região da Europa e inclusive o Oriente. Então, quando tudo aconteceu do cristianismo nascer, ele nasceu dentro do domínio do Império Romano. E ele foi tomando uma proporção e se espalhou até que ele virou a religião oficial do Império Romano. Tanto que a igreja primeira, né, ela se chama Igreja Católica Apostólica Romana, não é verdade? Depois disso houve várias separações, criaram outros vínculos, né? A partir de Lutero criou-se a Igreja Protestante, aí teve outros segmentos, como também a Igreja Católica Ortodoxa, que não é romana, né? Mas que tem os preceitos judaicos cristãos como fonte. Agora tem uma coisa que a gente não aprende, né? Que é o seguinte: nos primeiros escritos em aramaico, que era a língua que se falava lá naquela região onde começou, né, o judaísmo e depois veio o cristianismo, nos textos lá iniciais que contam como o mundo surgiu, nesses textos, nessa língua, se dizia, quando se referia a Deus, essa fonte criadora de todas as coisas, era descrito como pai e mãe, como se Deus fosse pai e fosse mãe, né? A mistura entre o sagrado masculino e o sagrado feminino.
E conforme o tempo foi passando, as traduções foram sendo feitas, tirou-se o aspecto da mãe e deixou só o aspecto do pai. A gente nasce imaginando Deus, né, como um homem branco com uma barba longa, sentado numa pedra, escrevendo tudo o que acontece aqui, né, e se remete sempre ao Pai, não é assim que a gente fala? Pai Nosso. E aí o aspecto do feminino, ele foi se perdendo. Quando na sociedade a gente não valoriza o aspecto do feminino, a sociedade se estrutura dentro dos preceitos do masculino, como eu falei no começo aqui desse nosso encontro, da razão, da racionalidade, né? E aí se perde as coisas, o olhar a partir do coração, a partir do emocional, né? Então, embora eu não seja, eu nasci numa família cristã, hoje eu não me considero, eu me considero sim um discípulo de Cristo, mas eu não estou aqui falando de religião. Mas eu acredito que a gente tem que valorizar também as representações desse sagrado feminino. Porque quando a gente vê a sociedade como ela foi estruturada, a gente já nasce aprendendo que, por exemplo, que as mulheres são a fonte do pecado. Muitas vezes a gente ouve falar que antigamente considerava a mulher que ela era suja, não é verdade? Ou que a mulher é fofoqueira, que a mulher é isso, que a mulher é aquilo. Mas veja, olha, a sociedade sem a figura da mulher, ou quando as pessoas não trabalham o seu lado feminino, que todo mundo tem, independente de ser homem ou mulher, ou seja, quando elas não escutam o seu coração, quando elas só agem através da razão, elas perdem a capacidade de cuidar de outras pessoas, de ter um olhar amoroso, afetivo, que olha para o outro e não só para si mesmo. Que é uma característica do masculino, olhar só para si, né? O feminino, ele já nasce com aquela força de olhar para o outro, como uma mãe que tem um filhinho, ela não tem que nutrir esse filho, cuidar desse filho, cuidar do bebê, doar, se dedicar a sua vida para cuidar de uma outra vida que depende dela. Então, como seria a sociedade se as mulheres tivessem mais participação, se as mulheres tivessem representações sagradas, né? Porque se a gente pensar na fonte criadora de todas as coisas, que existe uma força primordial que criou tudo isso aqui que a gente vive, isso aqui não é nem masculino nem feminino. Tá fora dessa questão da separatividade, né? É uma coisa que une tudo. Seria muito bonito a gente ter uma representação do que é essa força criadora como uma mãe, porque uma mãe é muito amorosa, né? Uma mãe cuida dos seus filhos, ama seus filhos, gera seus filhos. Seria muito bonito também, né? E aí eu pergunto para você, quando você ouve eu falar isso, você sente uma coisa estranha? Se você está sentindo alguma coisa muito estranha, então eu vou convidar você a perceber, prestar atenção nessa estranheza que você está sentindo, né? Porque se a maioria das pessoas que estão nesse grupo, desse trabalho que a gente faz no NCI, são mulheres, e se a gente acha estranho a ideia de existir algo que represente o feminino como algo sagrado, porque na minha opinião, o feminino é uma linda representação do sagrado. A ideia de uma mãe, para mim, é algo muito bonito. Volto a dizer, eu não estou falando aqui de religião. Eu estou falando de crenças, coisas que a gente aprende ao longo da vida que faz a gente se sentir inferiorizado, né? Por exemplo, isso que eu falei, as crenças de que o pecado original nasceu de uma mulher, né? Ou que as mulheres não são capazes de fazer as coisas,
que lugar de mulher é ali, ou é lá, é na cozinha, ou é no tanque, ou é... sabe? Olha aonde a gente chegou, né? E se a gente olhar para as mulheres, principalmente para essas mulheres que eu estou falando agora, que são a maioria de vocês, são mulheres que tiveram que trabalhar. São mulheres que tiveram que cuidar da casa, que tiveram que manter a casa, que tiveram que... A própria vida dessas mulheres mostram que isso tudo está errado. Que mesmo tendo que fazer, muitas vezes até por necessidade, coisas que não seriam consideradas pela sociedade como coisas de mulheres, fizeram lindamente, acolheram seus filhos, cuidaram das suas famílias, foram boas mães, hoje são avós algumas, não é assim que acontece? Então, eu acho que a gente podia fazer hoje uma meditação rapidamente para a gente honrar a figura do feminino que está dentro de cada um de nós, o nosso campo emocional. Então, volto a dizer que eu não estou falando aqui de nenhuma religião, mas eu estou fazendo um questionamento por que é que a mulher não é considerada sagrada também, né? Divide tanto a opinião das pessoas. Quando a gente nega o aspecto feminino, e a gente pode ver isso nos homens, por exemplo, a dificuldade de olhar para os próprios sentimentos, isso se manifesta como agressividade, isso se manifesta como dificuldade, inflexibilidade, dificuldade de acolher a opinião das outras pessoas, como egoísmo. Então é muito bom a gente trabalhar os aspectos femininos. Eu sei que tem homens que também vão assistir isso aqui que eu estou compartilhando com vocês. Então aproveite a oportunidade para que a gente possa embarcar numa experiência muito legal de acolher o feminino que vive dentro da gente, independente de ser homem ou mulher, ok?